Bom, antes de eu começar a falar do Flask Admin, como eu não sei se todo mundo aqui conhece Flask, né? Eu já tinha perguntado, todo mundo aqui conhece Flask? Já fez algum Hello World? Tem alguém que nunca viu Flask na vida, está vendo pela primeira vez? Então fiquem acanhados, podem levantar a mão. Tranquilo? Então beleza. Bom, a gente sabe que uma aplicação mínima em Flask são essas linhas de código aqui, né? Essas 5 linhas. Você importa lá a classe Flask, cria uma instância do app. Então, a partir daqui, você já tem acesso a tudo que você precisa para montar uma aplicação Flask. E aqui você começa a cadastrar suas rotas, né? Cada função aqui é um roteamento, é um retorno que a gente chama de view. O problema de uma aplicação mínima no Flask, dessa daqui, é que quando o projeto começa a crescer, você começa a cair nos problemas que o Flask te dá, né? Muita gente acaba até desistindo. E assim, agora eu quero dividir esse projeto em 2 arquivos. Eu não quero que ele fique num único arquivo lá, app.py. Quero que tenha um app.py e um views.py. E aí o projeto vai crescendo, você vai quebrando mais ainda o seu projeto em arquivos. E aí você vai fazer o que está aqui embaixo, ó. From Flask import Flask. Jogo a minha view para um outro arquivo, né, separado, para ficar organizadinho. From views import index, para ele ficar aqui no escopo. E inicio aqui a minha aplicação tranquilamente, né? E aí eu fiquei com 2 arquivos separados. Isso não funciona no Flask, tá? Por que não funciona desse jeito? Porque aqui a gente tem o problema de circular import, ou referência circular, ou deadlock, né? Tem todos esses nomes aí. Quando o Python começa a importar esse arquivo aqui, ele vai chegar nessa segunda linha do app, from views import index, e ele vai locar, vai parar tudo que ele está fazendo, está processando, ele vai falar, bom, para eu continuar, eu preciso desse cara chamado index, que está no views. Aí ele vai executar esse outro arquivo aqui, que é o views. Tá? Então ele executa esse arquivo views, e aí ele vai chegar na primeira linha do arquivo views, e essa primeira linha está dizendo, from app import app. O que ele vai fazer? Ele vai locar de novo o processamento, e vai falar, para eu continuar, eu preciso do app. Então ele vai voltar aqui e vai executar o app. E aí, ele vai executar a primeira linha, ele vai chegar na segunda linha. O que a segunda linha diz? Preciso do views. Executa o views. Chegou no views, preciso do app. Ou seja, ele vai ficar eternamente nesse ciclo aqui de circular import. Eternamente não, ele vai tentar 1000 vezes, que é a recursão máxima. Depois que ele tentar 1000 vezes, ele vai estourar um erro. E vai falar, olha, não consigo importar. E ele não, pior de tudo é que ele não vai te falar o porquê que ele não conseguiu importar. Ele vai simplesmente falar, não consegui importar. E aí você vai ficar lá xingando o Flask, você vai lá no nosso grupo do Telegram e vai falar, olha, esse negócio não funciona, né? Porque realmente é um problema de Python, não é necessariamente do Flask, é de entender a ordem de import das coisas, tá? Então, para isso que o pessoal lá do Flask, o Armin, o David e os desenvolvedores do Flask, criaram uma documentação que são os Patterns of Flask, tá? Basicamente, o que tem lá no Pattern of Flask é a sugestão de você usar Factory e Blueprint. Tá? O que é Factory? Factory é o conceito de linha de produção. Tá? Então, você imagina que esse robozinho aqui, ó, ele está entregando essa bolinha aqui, ela é um app. Tá? Quando você faz lá aqui, ó, app igual a Flask. Então, ele entrega isso daqui para uma fase da inicialização do seu projeto. E aí, isso daqui vai ser passado de fase em fase, e cada fase dessa é uma função ou uma classe, né? No Flask, você vai ver muita extensão que é uma classe, que você instancia ela e passa o app. Né? Admin, abre parênteses, passa o app para dentro. Ou você vai ver funções, né? Que você pode dar o nome que você quiser. Por exemplo, aqui eu tenho na fase 2, ó, inicia banco de dados, e eu passo o app lá para dentro. E essa função se responsabiliza em iniciar o banco de dados, injetar lá as dependências que ela precisa, passo para a próxima fase, configuro o admin, passo para a próxima fase, protege com senha, e aí vai indo. Para cada extensão, plugin, view, coisa que você tiver, você vai criando funções que vão injetando coisas no app. Então, é uma boa prática para você evitar problemas que a gente teve ali de circular import, porque isso vai estar dentro do escopo da função completamente isolado. Tá? A outra coisa são os blueprints, que é uma maneira de você escrever plugins e módulos e extensões para o Flask. Tá? Se você não estava no tutorial ontem, tem esse link aqui, bit.ly/tutorialflaskconf, que aí tem lá um PDF com 30 páginas explicando detalhadamente o desenvolvimento de um app, de um aplicativo usando esse conceito aqui.
Tá? Então, eu quis falar disso primeiro, porque eu não sabia se todo mundo aqui já tinha noção do funcionamento do Flask, né? Que ele é um framework assim, que você vai aos pouquinhos montando o app até você chegar numa fase final que o app está pronto e você pode dar ele para o servidor web lá para o Apache e falar, Apache, serve isso aqui para mim e a partir daí as coisas funcionam, beleza? Agora entrando no título da palestra mesmo, né, da Thaísa, o que é o Flask Admin? O Flask Admin ele é uma extensão, né, ou plugin do Flask que aplica aqueles conceitos ali que eu falei, né, de Factory e Blueprint por baixo dos panos. E ele permite você adicionar uma interface administrativa que vai interagir com o banco de dados. Então, você quer ter lá um painel, todos os seus registros, cadastrar, alterar, fazer CRUD, né? E ele é bastante inspirado no admin do Django, né? Porém, ele segue a filosofia minimalista do Flask. Ou seja, todas as funcionalidades que o admin do Django, que é bem famoso, tem, ele também te fornece, mas não é nada automático. É tudo feito linha a linha de código, você que tem que montar ele do jeito que você quer. Ele tem suporte a muitos bancos de dados, Postgres, MySQL, SQLite, Oracle, através do SQL Alchemy ou do Piwi, que é um outro ORM. Ele tem suporte a Mongo e ele tem suporte ao Redis. Tá? Então, esses são os back-ends. Você pode usar múltiplos back-ends de uma vez só. Sei lá, eu tenho uma view que acessa o Postgres, outra view que acessa o Mongo, outra acessa o Redis, e aí por aí vai. E ele também tem um File Manager, que é, sei lá, você quer fazer um controle de arquivos, né, do sistema, ou você quer fazer uma página para pessoas fazerem uploads e tudo mais, você pode fazer por ele. Como que é a cara dele? Essa aqui é a cara dele, tá? Então ele tem uma barra em cima, aqui ficam as views, né, que a gente chama de admin views, cada menu desse daqui. Aí ele tem uma grid, né, feita com Bootstrap, e aqui na grid você consegue filtrar, você consegue clicar aqui em cima e ordenar as colunas, né? Aqui você consegue marcar, deletar, fazer todas essas coisas aí de admin. E quando você clica num registro, ele abre um formulário, que a gente consegue customizar o formulário, e ele mostra os dados daquele registro. Tá? Então, cada view dessa, a gente tem que construir através de classes e funções na mão, uma a uma. E qualquer coisa que tiver disponível no Bootstrap, né, que é o framework front-end, você vai conseguir aplicar aqui. Modals, pop-ups, labels e toda essa perfumaria aí, ele é feito pelo Bootstrap. Já tem um pessoal trabalhando, ele tem uma API, né? Tem gente contribuindo para ter uma interface com React, mas ainda não está 100% pronta. E ele também tem o Foundation, que é um outro framework CSS que também ele tem suporte. Beleza? Quem usa esse negócio? O Airbnb, ele criou uma ferramenta chamada Airflow. Depois eles foram lá e doaram, né, esse projeto para a Apache Foundation. Hoje o Airflow é mantido pela Apache Foundation. E eu acho que esse aqui é o maior case, assim, o maior projeto Flask que existe atualmente. Né? É o projeto que é usado, sei lá, por umas 500, 600, 1000 empresas. Muita gente usa. Empresas gigantes, tipo Netflix, próprio Netflix, o Airbnb, Oracle, IBM, os caras usam essa ferramenta. E ela é toda baseada no Flask Admin. Ó. Então tem o login do Airflow, aquelas views que eu falei para vocês, aqui eu tenho a grid. Aqui nessa outra parte é customizado, né, que você consegue mexer com CSS fácil nele. Então ele tem um editor visual para você arrastar bloquinhos ali e montar as suas coisas. Dá para você fazer gráficos e coisas assim. E essa ferramenta é uma ferramenta de workflow e pipeline, de processamento. Então sabe aquele coisa que o usuário fez um upload de um documento e eu preciso que seja rodado um parser em cima desse documento automaticamente assim que o upload chegar na pasta. Então ele tem um plugin que vai lá, lê essa pasta, viu que chegou um arquivo, faz o parser, joga para a próxima fase. Ah, alguém tem que aprovar. Se a pessoa der um ok, eu passo para o próximo negócio. E aí você vai fazendo workflow ou de processamento, ou de agendamento de tarefa, ou de aprovação em cima dele. Então é um projeto muito legal. Teríamos uma palestra de Airflow, mas infelizmente o palestrante teve que cancelar, né, assim que a gente estava selecionando, mas é um projeto bem legal. Quem mais usa, também da Apache Foundation, é o Superset. Então, o que é o Superset? É uma ferramenta de BI, que é bem parecida com essa filosofia aí de ser aberta e muitas empresas usarem. Se eu não me engano, foi de um instituto de pesquisa da IBM que surgiu o Superset, e ele usa o Flask Admin completamente customizado, o template dele. É o Flask Admin por baixo,
mas você vê que a cara dele aqui já é outra, né? Já tem os gráficos, os mapas e essas coisas aí bem legais. Então, só um exemplo do que você pode fazer com o Flask Admin. Aí a primeira coisa aqui é a flexibilidade, tá? Então você pode formatar os dados que aparecem lá, você pode colocar actions, você pode ter file admin, você pode proteger, ou seja, quase tudo que você faz lá no Django Admin você faz aqui. E aí chegou a hora que eu vou passar vergonha se o live code não funcionar. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês como que é o funcionamento desse cara aí. Então eu vou pular toda aquela parte de montar a virtual env e tal. O que eu fiz? Eu clonei o Flask Admin lá do GitHub. Tá? Então esse aqui é o que está no GitHub. Ele tem uma pasta de exemplos. Dentro da pasta de exemplos tem uma pasta chamada SQL Alchemy, SQLA. Tem outra para o Mongo e por aí vai. E aí eu vou rodar. Simplesmente baixei, instalei e vou executar. Então ele já executa. Está usando um banco de dados SQLite para esse exemplo. E ele vai rodar aqui ó, no localhost 5000 na /admin. E você consegue customizar esse endereço aí, obviamente. Né? Não é muito seguro você publicar alguma coisa com /admin quando vai para a produção. Aí na hora de você publicar, você vai lá na configuração dele e muda ali para um endereço que seja um pouco mais não tão conhecido assim como admin. Se você colocar como /admin, vai ter um monte de robô que vai ficar tentando fazer login lá para te sacanear. Então, tenta ficar esperto com isso. Então, o que ele tem aqui? Como eu falei, aquela barra aqui de cima e uma view que chama index. Tá? Como é que você customiza essa view? Super simples. Aqui no seu projeto, né, você tem a pasta de templates, e aí você tem uma pasta chamada admin e um arquivo HTML chamado index. E aí você consegue sobrepor aquela view ali, que é a view principal, né? Você consegue colocar gráficos, avisos, qualquer coisa que você quiser. Então, dá para você customizar bastante esse cara, super simples, usando só HTML e Jinja, que é a ferramenta de template do Flask. Ou dá para você sobrepor a classe que gera essa view também, é super flexível para isso. Então, você consegue colocar um login e senha aqui também facilmente. Se eu tiver um banco de dados com usuários, por exemplo, eu posso lá no código do meu admin, eu não vou explicar detalhadamente esse código aqui, mas eu estou usando aquele conceito que eu falei no começo lá de factory. Tá? Então aqui eu tenho um arquivo de banco de dados, esse cara conecta no SQL Alchemy, e aí ele configura aqui na app o SQL Alchemy. Tá? Quem estava no tutorial ontem, a gente usou Mongo. Né? Esse exemplo aqui está no GitHub lá também com o SQL Alchemy. Aqui embaixo é o Create App, então é uma coisa legal que o código do Create App fica bem limpinho. Ó. É um código mais fácil de ler, né? Você vai importando as extensões e aqui você vai chamando os métodos de factory dela. Ao invés de você sujar esse código do app com um monte de if, um monte de carregamento de extensão, a única coisa que você vai ter são essas chamadas aqui para cada factory de cada extensão. Tá? Se você quiser, nem isso aqui você não precisa ter, né? Porque você pode fazer um for em cima de uma lista de extensões e dinamicamente importar elas. Então dá para você brincar bem flexível com o que você vai fazer aqui. Aqui a gente coloca qual que é as configurações de banco de dados. Então você vai aqui, por exemplo, eu estou criando um banco de dados, ó, SQLite, que vai ser criado na pasta local. Se fosse um MySQL, aqui eu colocaria lá a URL de conexão do MySQL, tá? Uma outra configuração interessante é esse Flask Admin SWAT, que eu falei que ele aceita o Twitter Bootstrap. Né? Então, se a gente acessar aqui o Flask Admin, ó, ele está com essa barrinha preta. E aí você tem a flexibilidade de mudar. Então, você tem no SWAT vários temas. Os temas têm esses nomes engraçados aqui, tem o Cosmo, o Cerulean, o não sei o que lá. Então, você olha na documentação lá do Bootstrap, você escolhe o tema que você mais gosta, você muda aqui, e aí na hora que você der o refresh, só o seu admin está em azul. Né? Tudo. Tipo, muda completamente a cara dele. Então, isso é bem legal. E você pode criar o seu próprio SWAT. Você pode criar um arquivo CSS que estende esses, altera as cores e tudo mais, salva lá na pasta estática do Flask Admin, e aí aqui você coloca o nome que você quiser, que é o tema do front-end dele. Tendo uma tabela de usuários, né, então eu já posso fechar essa página aqui. Tendo uma tabela de usuários, o que você vai fazer para construir o seu admin? Eu falei que tudo nele tem que ser feito na mão, ele não faz nada automático. Você vai importar
todas essas coisas aqui que ele te oferece, né? O seu banco de dados, você vai importar uma classe chamada admin, que é a principal dele, que inicializa a extensão. Como aqui está trabalhando com SQL Alchemy, eu importo o contrib SQL Alchemy, né, para qualquer banco SQL. Se fosse Mongo, eu importava o contrib do Mongo. E por aí vai. Para cada um que você for usar, você importa um plugin específico. Filtros, sorting, para cada um tem uma função, uma classe que você vai poder usar. As actions e os validadores. E aí você faz models, tá? Então quem já trabalha com ORM, banco de dados, está acostumado com o conceito aí de model. Esse model aqui representa uma tabela no SQLite. Então aqui, por exemplo, é uma tabela de usuário, ID, nome e tudo mais. Você vai construindo aqui a descrição do objeto no banco de dados. Feito o model, os relacionamentos, né? Isso aqui não é do Flask Admin, tá? Essa parte aqui, ó, model e relacionamento, ela é do SQL Alchemy. Então você vai poder ter isso aqui num arquivo separado lá chamado models.py. Tendo essa parte aqui pronta, aí entra o Flask Admin. O que você precisa fazer? Precisa criar uma view. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma view para administrar usuários. Eu só herdo essa classe chamada ModelView e vou colocando atributos aqui, vários atributos. Tá? Então, você vai customizando através desses atributos. Nesse caso aqui, eu não precisei de muitos atributos, só esse userinfo aqui que eu já vou mostrar o que ele é. Ele é esse submodel. Quando você quer ter um formulário dentro do outro, uma grid dentro da outra, você consegue fazer isso aqui dentro dele. E aqui embaixo, no factory, na função que aqui está sendo chamada de configure, a gente inicializa. Então eu pego, por exemplo, crio uma instância do admin, digo que eu vou usar o Bootstrap 3, o Bootstrap 2, o Foundation, o Angular, qualquer coisa que ele tiver suporte. E aí aqui embaixo eu começo a registrar. Eu quero que a view user seja responsável pelo model user do banco de dados, né? E aqui eu passo a seção do SQL Alchemy responsável por gerenciar a transação, né, os commits e rollbacks desse banco de dados aí. Então, feito isso daqui, na hora que eu acessar aqui user, ó, eu vou ter aqui acesso a todos os meus usuários, paginação, né, bem tranquila com só aquele código ali. Posso clicar aqui e alterar os dados. Se eu tiver relacionamento de uma tabela para outra, na hora que eu clicar aqui, ele já me mostra, ó, tudo que está no foreign key, no primary key. No tutorial ontem a gente não viu porque o Mongo não tem conceito de relacionamento, mas para SQL Alchemy tem esse conceito aí de você ter tudo automático aqui, ele já faz para você. Você definiu no banco, ele já puxa, faz o relacionamento aqui. Tá? Então, essa aqui é a parte básica dele. O que mais que você consegue fazer, além do básico, né? Você consegue fazer, por exemplo, formatação nele muito fácil. Só para mostrar um exemplo de como ele é flexível. Tá? Por exemplo, o first name aqui está sendo mostrado em minúsculo. Tá? Harry, Amélia, esses aqui foi gerado pelaquela biblioteca Faker, né, que gera dados aleatórios. E se eu quiser que ele mostre para mim todos os first names em maiúsculo, por padrão, sempre vai ser maiúsculo. Aí a gente tem os formatters. Tá? Então, nesse mesmo estilo que eu vou mostrar aqui o formatter, o Flask Admin ele faz esse tipo de coisa para tudo que você quiser customizar. Você cria uma função que vai ser responsável por fazer aquilo que você quer e você registra aquela função em cima da coluna ou da linha que você quer. Então eu vou criar um formatter, vou copiar ele, né? Vou colocar aqui no meu user view, user admin. Eu crio a função format user. Tem um erro de indentação. E ela recebe vários argumentos que estão lá na documentação do Flask Admin. E aqui eu retorno qualquer coisa que eu quiser. Tá? O que eu retornar aqui é o que ele vai mostrar lá. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui só para vocês verem como funciona. Vou retornar assim, ó, flaskconf. A partir de agora, todo mundo vai chamar flaskconf. Vai ser o first name das pessoas. Aí eu registro esse formatter com essa outra linha de código aqui. Ó. Eu vou lá no meu view do SQL, do Flask Admin, e falo, olha, eu tenho esses formatadores aqui. Não deu certo o meu copy. Tenho essa lista de formatadores. Toda vez que você exibir o first name, ao invés de pegar do banco de dados, execute essa função. Aí ele vai executar a função
e vai retornar o que a função fizer. Tá? Então, se eu for lá agora e der um refresh, todo mundo se chama FlaskConf. Tá? Então, é bem tranquilo. Aí, se eu quiser transformar todo mundo em maiúsculo, em os nomes, eu venho aqui no objeto, que representa um registro do banco de dados, o field name, que é o nome do campo first name, eu pego ele do objeto e dou um ponto upper. Então, ali você brinca com Python, faz o que você quiser, e pronto, agora está todo mundo com o nome aí em maiúsculo. Tá? Então, é o quanto ele é flexível e simples, só que ele não faz automático, você vai ter que escrever código. Né? Mas eu acredito que vocês gostam de código. Né? A galera que programa gosta de programar, então vamos escrever código. Outra coisa legal que ele faz, que é flexível, são as actions. Tá? Então, sei lá, digamos que eu tenho essa lista de usuários, eu quero selecionar o Harry, o Oliver e o Jack e mandar um e-mail para eles, só para esses 3. Eu tenho esse menu aqui, ó, que eu vou colocando várias actions. Aí eu posso ter um botão aqui que é enviar e-mail, enviar notificação, fazer qualquer coisa que eu quiser. Como é que eu registro uma action? Eu venho aqui, pego esse código aqui e coloco aqui dentro da minha classe de admin. Então, o que é uma action? É uma função que recebe os IDs daqueles objetos, você põe esse decorator aqui nela, e aqui dentro você faz o que você quiser, literalmente. Qualquer coisa que o Python te permitir, você faz aqui. Tá? E aí agora, quando você der o refresh, se eu selecionar aqui alguns usuários, aqui em cima eu vou ter o menu Notify Users. Eu clico, ele pergunta se eu tenho certeza, eu dou um OK, e aí ele fala aqui, 3 usuários foram notificados. Obviamente que não foram, porque o meu código aqui não faz nada, ele só dá um print para o terminal. Né? Aqui, ó, Notify User 1, Notify User 2, Notify User 3. Foi só para vocês terem ideia. Então você viu que flexível ele é, e é bem fácil de você fazer com que ele seja construído da maneira que for ideal para o seu projeto. Né? E aí, por fim, né, o outro tema que provavelmente a Thaísa iria abordar mais profundamente, eu vou também falar um pouco por cima, que além da flexibilidade é você proteger ele com segurança. Quando você instala o Flask Admin, ele não tem segurança nenhuma. Qualquer um pode acessar /admin, não tem login, não tem senha. Ele não toma conta disso para você. Ele deixa essa parte de segurança por sua conta. Tá? Como tudo no Flask. Filosofia Flask. Se você quer alguma coisa, você faz na unha. Tá? O que o Flask oferece para você de segurança? Algumas extensões. Então tem o Simple Login, que é só para você fazer protótipo. Flask User, Flask Security, Flask Principal, e você pode fazer o seu próprio, se você quiser, de uma maneira bem fácil, escrevendo código Python puro. Tá? Basicamente, o que faz uma extensão de segurança? Ela valida se o cara passou usuário e senha válido. Se ele passou usuário e senha válido ou token, ela vai lá e cria uma session. Né? Então, a session é um cookie que fica na máquina dele ou no cliente dele, e fica lá no servidor uma referência. E fala, bom, se essa session existe, o usuário está conectado. Se o cara der logout, eu apago aquela session. Então não é complicado fazer login e senha no nível básico. Assim, né? Se você quiser, você pode ir a fundo e tentar proteger outras coisas, mas o login e senha é super simples. Qual que é o jeito mais fácil de fazer isso com as extensões que existem hoje? É com essa extensão chamada Simple Login. Então, eu tenho aqui uma extensão que eu chamei de login. Ó. Assim que você instala ela, você faz lá, importa o Simple Login, inicializa o Simple Login. E lá no arquivo de app, né, onde você inicializou o seu projeto, você chama ali o factory dele e pronto, só isso. Então, é uma linha de código aqui, mais 1, 2, 3 linhas de código aqui. Tá? Só porque eu quis seguir esse padrão. Senão seriam 2 linhas de código só. Importar e passar o app para dentro do Simple Login. Tá? Com esse código, a gente já tem uma infraestrutura de login pronta no projeto. Tá? Se você digitar aqui /login, já vai ver a página de login, bem simples, você pode customizar ela usando Bootstrap também, para você colocar login e senha e fazer o login. Isso já funciona. O que não funciona ainda é que o admin ainda não sabe disso. O admin ainda não está protegido por login. Né? Então a gente tem que ir lá no admin e usar o decorator que vai proteger as views do admin. Tá? Como é que se usa um decorator geralmente numa view? Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo. 10 minutos, né?
fazer um exemplo bem simplesinho aqui. Quando a gente faz uma rota no Flask, a gente faz app, hot, coloca lá a rota, e aqui a gente cria uma função, sei lá, index, e aqui a gente retorna o que a gente quiser. Tá? Como que a gente protegeria essa view com login? Aqui em cima, a gente importa do Flask Simple Login, a gente importa um decorator chamado Login Required. Tá? Então, o Flask Simple Login tem várias desses decorators, tem Login Required, tem Basic Authentication, tem várias coisas que você pode importar dele. E aí você usa esse decorator lá na view. Tá? Então, essa view que eu criei de exemplo aqui, eu viria aqui e colocaria o decorator nela, @login required. E a partir daí, pronto, ela já está protegida por login e senha. Tá? Só isso daí. No caso do Flask Admin, como a gente não tem acesso à definição de views dele, essa definição está embutida na extensão. A gente não consegue alterar o código dele porque é uma extensão de terceiros. Ou a gente vai ter que estender, vai ter que herdar a classe admin e sobrescrever alguns métodos dela, colocando o decorator de login, ou a gente vai aproveitar que a gente usa Python, né? E a gente vai fazer uma gambizinha, né? Chamada gambiarra que funciona. Mas não é gambiarra não, é coisa recomendada mesmo no Python. Porque senão a gente não usaria Python, né? Se a gente não pudesse fazer essas mágicas, a gente estava usando uma linguagem mais burocrática. Mas o Python permite a gente fazer um negócio chamado monkey patching, né? Que é você pegar um objeto que já existe e você alterar os atributos dele. Né? A classe já está definida, não foi você que fez, e é tudo aberto, não tem escopo de proteção, é uma coisa que é filosófica no Python, ela não é prática. Então a gente pode ir lá e injetar as coisas que a gente quer dentro do admin. Então o que eu faço? Eu importo a view aqui, o admin index view, eu importo o decorator do login required, e aí eu decoro a função aqui, ó. Admin index view é o nome da classe que me dá aquela view index. Qual que é a view index? É a primeira aqui. Quero proteger ela também com login e senha. E dentro dessa classe tem uma view que eles chamam de underline handle view. Então todo mundo sabe que esse underline aí significa, ó, toma cuidado com o que você vai fazer aí, porque em teoria isso daí não é público, né? Mas a verdade é que a gente às vezes acaba extrapolando e acessando esses atributos assim mesmo. E aí eu decoro. Então, essa linha aqui, ó, ela é exatamente a mesma coisa que eu tivesse usado @login required. Tá? Um decorator nada mais é do que um açúcar sintático para essa chamada aqui. Uma função que recebe uma outra função ou uma outra classe. E aí, se eu chamo ela diretamente, também funciona igual um decorator. Então, essas duas linhas estão fazendo monkey patching e decorando a função que está lá dentro do código-fonte do Flask Admin. E aí sim, a partir de agora, se não deu nenhum erro aqui, eu vou dar refresh. E ele vai dizer que eu tenho uma sintaxe inválida, né? Porque eu deixei um código aqui embaixo, em algum lugar. Eu não devia. Beleza, agora se eu tentar acessar admin, automaticamente ele já me pede login e senha. Tá? Ele fala, ó, você precisa primeiro se logar. Já tem essas mensagenzinhas aqui. Bom, e aí, qual que é o login e senha que eu vou usar aqui? Por padrão, é super seguro, é admin secret. Beleza? Isso aqui é da extensão Flask Simple Login, ela que define admin secret. E aí está logado. Ah, mas e se eu quiser que o cara tenha login diferente? Aí eu posso vir aqui e exportar uma variável de ambiente chamada Flask Simple Login username igual tal coisa. Tá? Essa extensão Simple Login, só para deixar bem claro, ela serve só para você fazer teste, protótipo e aprendizado. Para fazer um projeto em produção, use o Flask User ou Flask Security, que aí eles vão te dar mais ferramentas de segurança. Mas a maneira de proteger vai ser a mesma. Dentro do Flask Security, você vai ter um decorator que você vai usar em cima da view e ela vai acionar a proteção via Flask Security. Tá? O funcionamento das extensões são bem parecidos. Mas o Simple Login também consegue acessar banco de dados. Você só vai ter que escrever a função que acessa o banco de dados por sua conta. Beleza? Então é isso. Aqui já temos o admin protegido por usuário e senha. Se o usuário quiser fazer logout, ele vai ter que digitar /logout aqui.
Ou a gente vai ter que ir lá naquele HTML lá, que eu mostrei aqui do template index, e alterar essa barra aqui e colocar um botãozinho de logout aqui em cima, né? Aí a gente vai ter que colocar manualmente o botão lá no HTML, que simplesmente redireciona o cara para o URL logout. E aí, a hora que ele fizer logout e tentar fazer login de novo, ele vai pedir aí usuário e senha. Tá? Então, essa aqui é a parte básica de como você proteger o Flask Admin. Você pode fazer usuário, permissão, todas essas coisas o Flask Security permite que você... Grupos, permissões, ACL e todas essas coisas. Uma outra coisa é que o Flask Admin já protege para você dos principais problemas de segurança. CSRF, formulários, invasões, isso aí tudo ele já faz por conta própria, você não tem que se preocupar. Beleza? Então, era isso que eu queria falar. Primeiramente, pedir desculpas por a gente ter trocado a grade assim de última hora. Infelizmente, a palestrante não pôde vir. Tenho certeza que o conteúdo dela sobre o Flask Admin ia ser mais extenso, porque ela trabalha com isso lá na Udacity. Mas eu tentei dar uma prévia para quem nunca tinha visto aí o Flask Admin. Se alguém tiver mais dúvidas, depois a gente pode conversar, ou no Telegram, e por aí. Então, o link do tutorial. Esse código que eu mostrei aqui está no GitHub, rochacbruno/flask admin example, mas também está no próprio Flask Admin, na pasta de examples lá, que tem, sei lá, uns 30 exemplos lá funcionais. Por último, se você quiser participar do Telegram, né, a gente tem um grupo lá no Telegram, não sei se está aqui no site, não está no site, mas a gente tem o t.me/flaskbrasil, tudo junto, que é o grupo maior lá, tem 650 membros. E a gente tem o grupo da FlaskConf, que é t.me/flaskconf2018, que é um grupo temporário. Daqui 3 dias ele vai sumir. Né? A gente vai apagar e só vai criar esse grupo de novo no 2019, se vocês quiserem ter FlaskConf de novo. Beleza? Então era isso aí. Obrigado, valeu, galera. Perguntas? Temos 5 minutos para perguntas. O próximo palestrante é o Felipe Alcântara, né, que vai falar de Docker. É isso? Então, se quiser vindo para já deixar ajeitado. E outro anúncio, a Nova Tech está com 30% de desconto nos livros. Tá? Então, se alguém quiser comprar livro, tem livro de Flask lá, do Miguel, né, que é do autor do Flask Mega Tutorial. É uma oportunidade de você ter um livro que aborda bastante sobre SQL, SQL Alchemy, então vale bem a pena. Beleza? Outro recado é que no final vai ter uns sorteios aí, hein? Então fiquem até o fim. Vai ter umas coisinhas aí. Ninguém tem perguntas? Tem lá uma lá, ó. O microfone para pergunta está lá no balcão, Renê. Aonde? Tem algum jeito de aplicar a segurança em todas as páginas de uma vez? Tem. E não é difícil. Se você entrar no Flask lá, ó, Flask... Vou colocar só Flask aqui, ele vai aparecer. Docs. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ó, tem uma parte que chama se tornando grande, que é quando seu projeto está crescendo. Uma das coisas que ele fala aqui, não lembro exatamente aonde. Bom, está aqui em algum lugar. Ele fala assim: o Flask foi feito para ser estendido. Tá? Ele foi feito para que você crie uma herança da classe Flask. Então aqui, eu estou criando uma instância da classe Flask. Mas eu poderia estar criando uma instância do Brunosk, que é o meu Flask. E aqui eu criaria class Brunosk, e aí eu herdo do Flask. Beleza? A partir desse momento, eu tenho acesso a algumas funções. Por exemplo, eu tenho aqui a dispatch request, eu posso reescrever ela. Todo request que acontecer vai passar por aqui. Eu tenho o render template, eu tenho o handle view, eu tenho vários desses métodos que eles são responsáveis por tudo. Então, a própria documentação recomenda. Se você quer fazer algo desse tipo, que é qualquer view vai ser protegida, eu não vou precisar ficar colocando decorator, você pode colocar o decorator aqui, ó. @login required. E aí pronto.
Óbvio que você vai ter que passar os parâmetros corretos aqui, né, na hora de você fazer essa extensão, e aqui você vai ter que chamar o supper, que é para ele rodar o método, a parte de herança básica. Mas a partir do momento que você decorar o dispatch request, qualquer request vai chegar ali primeiro. Se o cara não tiver logado, o request nem continua. Já barra ali, entendeu? Então a filosofia diz isso, você tem que estender desse jeito. Bom dia, Bruno, tudo bem? Beleza. Uma dúvida rápida. É muito difícil fazer um multi-idioma no Flask Admin? Não, o próprio Flask Admin já tem, se eu não me engano, 30 línguas, uma coisa assim. Deixa eu olhar aqui se é isso mesmo. Quero achar o GitHub dele. Flask Admin, GitHub. Ele já está traduzido para várias línguas, né, por padrão. Aqui o meu apareceu em inglês porque o meu sistema operacional está instalado em inglês e o meu browser está em inglês. Mas por padrão ele já vai tentar detectar se ele tem a tradução para a sua língua atual. Então ele tem esse Babel aqui, que é a biblioteca que dá suporte a você gerar as traduções. Em algum lugar aqui que eu não vou lembrar, deve estar no static aqui em algum lugar. Aqui, translations. Ele tem essas línguas aí, ó. Espanhol, Canadá, não sei o quê, então já tem várias. Isso para as coisas que são built-in dele, as mensagens dele. Para suas mensagens que você coloca no seu código, por exemplo, aqui embaixo, ó, eu poderia dar uma categoria para essa view. Category igual a users. Eu quero traduzir quando for em português aparecer usuários. Aí ele oferece para você uma função lá, que eu acho que se chama underline. Eu sei que é feio o nome dessa função, você vai importar. From Flask Admin, get text, import underline. Né? É feio usar esse nome, mas já virou convenção. Vários projetos Python usam esse underline como sendo a tradução, para não deixar o código verboso. Então, tudo que for passado para dentro do underline, ele vai procurar no dicionário de tradução. Se você tiver tradução customizada, ele vai ver se tem lá. Entendeu? E aí ele compila isso, né? Você vai rodar um comando que o Babel compila e deixa pronto, né, para ficar rápido. Da próxima vez ele já pega do cache de compilação. Então já é built-in. Beleza? Fechou. Bom, obrigado, Bruno.